Boa noite, meus irmãos, amigos, em Cristo Jesus, nosso Salvador, aquele que derramou seu sangue na cruz para nos salvar. É muito bom estar com os irmãos, meditando na palavra de Deus e vendo o que a Bíblia diz sobre cada assunto que nós abordamos aqui. Nós vamos falar hoje sobre ânimo. E vamos ler no livro de Atos, capítulo 27, verso 25. Diz assim a palavra do Senhor. Atos 27, versículo de número 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. O apóstolo Paulo estava preso em Cesareia há mais ou menos 2 anos, mas ele precisava ir a Roma para ser preso e ali julgado por César. Então ele dirigia-se a Roma. Saindo de Cesareia, embarcou em um navio com muitas outras pessoas e houve muitos problemas naquela viagem. Ventos fortes, tempestades, e Paulo então seguia para aquela cidade. Vejam vocês como estava o ânimo de Paulo. Com certeza, o seu ânimo não estava muito elevado. Com certeza ele estava triste. Não, aí é que entra. Ele não estava triste. Ele estava feliz, porque ele estava indo para Roma, porque ele pregava o Evangelho de Jesus Cristo. É possível ter bom ânimo, mesmo nas situações, ou em situações como essa, que o apóstolo Paulo estava? Sim. Eu separei 3 razões pelas quais, mesmo em situações difíceis, nós podemos ter bom ânimo. A primeira delas é quando nós pertencemos totalmente a Deus. Quando você pertence totalmente ao Senhor, quando você está presente dia a dia, quando você está conectado com o Senhor, em qualquer situação, você vai ter bom ânimo. Você vai estar animado. Você não vai estar triste, porque o Senhor é a nossa alegria. Olha o que diz o verso 23 desse mesmo capítulo 27 de Atos. Verso 23 diz assim: porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Meus amados, que testemunho estupendo desse homem de Deus. Ele estava animado porque Deus havia estado com ele na noite anterior. Deus havia dado todas as estratégias, todas as dicas para que ele não entrasse em depressão, para que ele não ficasse macambúzio, para que ele continuasse animado. Apenas quando estamos pertencendo ao Senhor, Ele nos dá bom ânimo. Ele nos fala aquilo que precisamos fazer. Ele nos orienta. Ele diz o caminho a seguir. Ele diz que passos devemos tomar. Por mais difícil que seja a situação, quando nós pertencemos totalmente, eu disse totalmente, integralmente, não é pela metade, não é parte de você pertencer a Deus, mas quando você é totalmente dele, quando você serve apenas ele, quando você se dedica exclusivamente a ele, então, qualquer que seja a situação, você tem bom ânimo. Ainda nesse mesmo verso 23, ele vai dizer que ele estava animado porque ele servia a Deus. Olha o que ele diz aqui na parte B desse versículo. Deus a quem eu sirvo esteve comigo.
Deus tem estado com você? Você sente a presença de Deus na sua vida? Você sente que Ele fala com você? Você sente que Ele dirige a sua vida? Você sente que cada passo que você dá, Ele está acompanhando você? Eu me lembro de uma empresa que tinha um slogan interessante. No timbre dos envelopes daquela empresa, havia a seguinte frase: Deus trabalha conosco. Quando Deus trabalha conosco, quando Deus está em nosso lar, quando Deus está em nossa família, quando Deus está na nossa vida emocional, sentimental, em qualquer situação. E Paulo sentia isto. Deus esteve comigo. Deus pode estar com você de diversas maneiras, de diversas formas. Ele pode estar com você através da leitura da Bíblia. Ele pode estar com você através da oração. Ele fala ao nosso coração. Quando estamos vivendo a palavra, quando estamos orando, Deus está falando conosco. E quando você fala com Ele, você está falando com Ele que Ele está ouvindo você. Ele está atento ao seu clamor. A Bíblia diz: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e finas que não sabes. Você tem essa saída. Em terceiro lugar, aquele que tem uma palavra certa do Senhor. Quando você está desanimado, você abre a Bíblia, Deus fala ao seu coração. Olha o que diz o verso 24. Vou ler para você. Deus esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Houve, meus amados, uma tragédia naquele navio. Aquele navio foi a pique, porque eles não ouviram o que Paulo disse. Paulo disse: olha, não é bom que sigamos viagem, porque Deus havia dito a Paulo que não seria bom que aquele navio saísse dali. Mas o comandante daquela nau entendeu que deveria sair, e saíram. E houve uma tragédia muito grande. Deus falou com o apóstolo. Deus nos fala e diz se devemos ou não fazer coisas que estamos pretendendo fazer, tomar decisões que estamos pretendendo tomar, ir a determinados lugares. Tantas coisas que nós fazemos e não consultamos a Deus, e Deus não nos fala, Deus não nos diz nada. E com certeza a tempestade, com certeza a viagem não vai ser uma viagem que vai nos levar ao porto seguro, como não levou aquela embarcação. A embarcação só sobrou, felizmente todos foram salvos, mas porque eles não ouviram o que Deus havia falado através de Paulo. Eles estavam ansiosos para partir, ansiosos por viajar. E quantas vezes a ansiedade que temos de nosso coração nos causa temor, mas temos que ouvir a palavra que Deus disse ao apóstolo Paulo: não temas, tem bom ânimo. Permita-me uma ilustração. Edmund Hillary foi o primeiro homem a subir o Monte Everest. O Monte Everest tem 8.850 metros. E no dia 29 de maio do ano de 1953, Hillary galgou o ponto culminante do Monte Everest. Mas antes, ele tinha feito outras tentativas. Uma delas um ano antes, em 1952. Ele tentou, mas não conseguiu. E os ingleses, querendo dar uma força para Hillary, convidavam-no para uma palestra em uma universidade. Edmund Hillary foi. Chegou lá, começou a palestra. E ao lado, acima das paredes,
havia uma tela, um quadro muito grande com o Monte Everest. Naquela gravura havia o Monte Everest. E Hillary começou a palestra falando e dizendo das dificuldades que ele enfrentou para galgar o cume daquele monte. Não conseguiu. Em determinado momento, Hillary parou a sua palestra, botou o microfone do lado, chegou para aquela gravura, aquela estampa do Monte Everest e disse o seguinte: Monte Everest, eu vou vencer você. Você parou de crescer. Você não vai crescer mais, mas eu estou crescendo. E realmente, no ano seguinte, Edmund Hillary galgou o ponto máximo do Monte Everest. O primeiro homem a fazer isto, porque ele não teve desânimo. Ele teve ânimo, ele estava animado, ele estava sabendo que ele podia vencer aquilo. Quantas coisas talvez o diabo tenha colocado em sua vida para você desanimar. Mas não desanime. Converse com Deus. Deus está com você. Ele vai fazer com que você obtenha a vitória, porque Ele é o Deus da vitória. Ele é o Deus que nos dá a vitória. A vitória que temos é através de Jesus Cristo. João capítulo 16, verso 33, o apóstolo do amor, ele é um texto muito conhecido e que muitos o sabem de cor, mas eu gostaria de ler para você João 16, 33. Diz assim: tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. O diabo não pode desanimar você. O diabo não pode jogar um balde d'água fria nos seus propósitos, nos seus sonhos, na sua vida. Você vai vencer, porque a Bíblia diz que Deus é contigo. E como Jesus venceu o mundo, Ele dará também a vitória a você, em nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, nosso Pai, quantas pessoas nesta hora estão desanimadas com tantas coisas? Estão desanimadas no casamento, estão desanimadas no seu trabalho, estão desanimadas com a sua saúde, estão desanimadas com a situação econômica que estamos vivendo. Ó Deus querido, cuida dessas pessoas. Não permita, nosso Deus, que o diabo coloque em seus corações a derrota, coloque em seus corações o desânimo, mas que elas busquem em Ti, em Jesus, o ânimo que elas precisam. Cuida delas, nosso Deus, e que ao terminar esta oração, elas possam ter novos propósitos em suas vidas, que elas possam confiar no Senhor, buscar no Senhor o ânimo que elas precisam. Em nome de Jesus. Amém.